A jornada de John Wesley. O fundador do movimento metodista, John Wesley nasceu em Epworth, Inglaterra, no dia 28 de junho de 1703, filho do reverendo Samuel Wesley e Susanna Wesley. Desde muito cedo, ele foi imerso em um ambiente cristão profundo e disciplinado. Sua mãe, Susanna, teve um impacto enorme em sua formação, sendo uma mulher devota que ensinou seus filhos a viverem uma vida de piedade, oração e estudo das Escrituras. Esse legado de fé e devoção foi fundamental para a jornada de Wesley, que se tornaria uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Uma das histórias mais significativas de sua infância ocorreu quando ele tinha apenas 5 anos. A casa da família Wesley foi incendiada, e John, que estava dentro da casa em chamas, foi miraculosamente resgatado de uma janela do andar superior pelos vizinhos. Este episódio, em que ele se viu tirado do fogo, foi interpretado como um sinal divino, uma forma de Deus o preservar para um propósito maior. Esse acontecimento teve um impacto duradouro em sua vida, alimentando a ideia de que ele estava destinado a cumprir uma missão divina. O contexto religioso da Inglaterra do século XVIII também desempenhou um papel crucial em sua formação. O país, na época, estava marcado por desigualdades sociais significativas e uma igreja que, muitas vezes, falhava em proporcionar uma verdadeira vivência cristã. As instituições religiosas estavam envoltas em uma prática superficial e formal, o que gerava uma grande lacuna entre as doutrinas cristãs e a prática cotidiana dos fiéis. John Wesley entrou na Universidade de Oxford em 1720, onde se formou em 1724 com um grau em artes. Durante sua estadia em Oxford, ele se uniu a um pequeno grupo de estudantes chamado Holy Club, que tinha como objetivo viver de acordo com os princípios cristãos de maneira rigorosa. O grupo se dedicava a uma vida disciplinada de oração, estudo das Escrituras e práticas de piedade. Eles eram chamados de metodistas por seus colegas, devido à sua abordagem metódica da fé. Esse nome viria a ser adotado mais tarde como o nome do movimento que Wesley fundaria. A vida acadêmica e religiosa de Wesley em Oxford moldou seus princípios teológicos e sua visão de como a fé deveria ser vivida. Contudo, apesar de sua formação acadêmica e do compromisso com a fé, ele sentia um vazio interior, questionando se realmente estava salvo. Esse dilema espiritual o levou a buscar mais respostas e orientações para sua vida cristã. Foi nesse período que ele sentiu o chamado para o ministério e começou a pregar. Wesley se dedicou ao pastoreio, e suas pregações se caracterizavam por uma forte ênfase em uma religião prática e transformadora. No entanto, sua verdadeira experiência de fé só viria mais tarde. Em 1735, Wesley viajou para a Geórgia, na América, como missionário, em uma tentativa de levar o cristianismo aos nativos americanos e colonos ingleses. A missão, no entanto, foi um fracasso. Wesley enfrentou dificuldades imensas, tanto em termos de sua própria saúde quanto em sua capacidade de conectar-se com os colonos. Durante esse tempo, ele teve dificuldades em lidar com os nativos, não conseguindo encontrar o sucesso esperado. Esse fracasso missionário levou Wesley a uma crise de fé. Ele começou a questionar suas próprias motivações e sua verdadeira relação com Deus. Foi nesse período de questionamento e incerteza que ele experimentou uma transformação espiritual profunda. Em 1738, durante uma reunião de oração em Londres, ele teve uma experiência poderosa que se tornou a fundação de sua fé renovada. Wesley descreveu a experiência como um momento em que seu coração foi aquecido pela certeza da salvação pela graça de Deus. Esse momento o transformou completamente e o lançou em uma nova direção de ministério. Após sua conversão espiritual, Wesley retornou à Inglaterra e começou a pregar com uma fervorosa paixão. Sua pregação se concentrou na ideia de uma fé prática, vivida em ações, com ênfase na santificação, ou seja, a ideia de que os cristãos devem buscar uma vida de santidade e transformação. Ele também pregava sobre a justificação pela fé, destacando que a salvação era um dom gratuito de Deus, alcançado não pelas obras, mas pela fé em Cristo. O movimento metodista começou com pequenos grupos de oração e estudo bíblico, mas logo se espalhou pela Inglaterra, com Wesley viajando incessantemente para pregar em diversos locais.
Ele utilizou uma abordagem inovadora. Em vez de se limitar às igrejas, ele começou a pregar ao ar livre, alcançando aqueles que não frequentavam os templos. Essa prática era incomum e arriscada, pois Wesley enfrentava forte resistência tanto da igreja anglicana quanto das autoridades civis, que viam suas pregações como uma ameaça à ordem estabelecida. Apesar das perseguições e críticas, o movimento metodista cresceu rapidamente. Wesley foi capaz de atrair uma grande quantidade de seguidores, especialmente entre as classes mais baixas, trabalhadores e pessoas que se sentiam marginalizadas pela igreja oficial. Ele enfatizava a importância de uma fé prática, que se refletisse em boas obras, e seus seguidores se comprometeram a viver de acordo com os princípios cristãos. As viagens missionárias de Wesley, muitas vezes feitas a pé, o levaram a pregar por toda a Inglaterra, incluindo áreas rurais e industriais. Apesar do sucesso do movimento, Wesley enfrentou imensas dificuldades e oposição. Ele foi atacado tanto fisicamente quanto verbalmente. Em várias ocasiões, ele foi perseguido por multidões hostis, e seus sermões ao ar livre frequentemente eram interrompidos por tumultos. No entanto, ele continuou sua missão, acreditando que estava cumprindo uma ordem divina. O impacto de Wesley vai além de suas contribuições teológicas. Ele foi uma figura-chave na reforma social da época, defendendo questões como a educação, os cuidados com os pobres e os doentes, e a promoção de uma vida mais justa. Ele se opôs à escravidão e denunciou as condições de vida das classes trabalhadoras e dos mais pobres. Além disso, ele fundou escolas, hospitais e outras instituições que promoviam o bem-estar social, e muitos desses serviços continuam a ser um legado dos metodistas até os dias de hoje. Em termos teológicos, Wesley enfatizou a ideia da graça preveniente, ou seja, a graça de Deus que trabalha antes da conversão, e a importância da santificação. Ele acreditava que, embora a salvação fosse um dom gratuito de Deus, a vida cristã deveria ser uma constante busca por santidade e transformação pessoal. Wesley morreu em 1791, aos 88 anos, mas seu legado perdura até hoje. O movimento metodista, que começou de forma simples e humilde, se espalhou por todo o mundo e se tornou uma das maiores denominações protestantes, com milhões de seguidores ao redor do globo. Ele teve um impacto profundo na igreja cristã e na sociedade, desafiando as estruturas eclesiásticas de sua época e propondo uma abordagem mais pessoal e prática da fé. Wesley reformou a igreja anglicana de dentro, mas também criou uma nova tradição cristã, o metodismo, que continua a influenciar milhões de pessoas. A vida e a obra de John Wesley continuam a inspirar não apenas líderes cristãos, mas também pessoas em busca de uma fé mais profunda e prática. Sua ênfase na justificação pela fé, na santificação e na graça continua sendo relevante para os cristãos de hoje. Além disso, suas contribuições para a justiça social e sua luta pelos direitos dos marginalizados e o bem-estar social o colocam como uma figura importante na história da reforma social. Hoje, o metodismo permanece como um testemunho do poder transformador da fé, prática e da busca constante por uma vida cristã mais profunda e compassiva. A vida de Wesley nos lembra que a fé verdadeira é vivida não apenas nas palavras, mas nas ações, e que cada cristão é chamado a ser um agente de transformação no mundo. Se você foi abençoado por esta mensagem sobre a vida de John Wesley, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Exemplo para os Fiéis e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Escreva aqui nos comentários uma frase de fé, algo que Deus tem falado ao seu coração hoje. Lembre-se, a fé sem obras é morta, mas a fé viva transforma o mundo. Que Deus te abençoe e te fortaleça em cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.